Na verdade, eu sou o Homem de Ferro, obrigado por me salvar. Por me salvar. Você não marcou sua vida. Em minutos, gênio, inventor, grande contratante de armamentos e bilionário Chief Executive Officer das indústrias, Stark é sequestrado por terroristas durante uma demonstração de armas que exigem que ele construa um míssil devastador. Ferido por estilhaço perto do coração e preso em uma caverna, Stark secretamente constrói uma armadura rudimentar com outro prisioneiro. O objetivo dele não é criar a arma para os terroristas, e sim usar a armadura para fugir do cativeiro. Após escapar, Stark volta para casa transformado, com nova visão sobre o impacto destrutivo de suas armas. Ele aprimora secretamente sua armadura e vira justiceiro, usando sua tecnologia contra o mal. Estamos falando do filme Homem de Ferro. No deserto de Kunar, Afeganistão, Tony Stark viaja relaxado em um comboio militar, brincando com os soldados. Ele diz que parece estar indo para uma corte marcial e pergunta: "O que fiz para vocês não gostarem de mim?" A motorista diz que não é rejeição, mas que sua personalidade intimida, apesar de ele tentar deixá-los à vontade. Um soldado questiona se ele ficou com 12 modelos no ano anterior. Tony, bem-humorado, diz que não coincidiu a agenda com a modelo de março, mas em dezembro saiu com gêmeas. Outro soldado pede uma foto, Tony aceita. O rapaz faz o sinal da paz e ele brinca dizendo que, se houvesse paz, já estaria aposentado. De repente, uma explosão rompe a calma. Soldados caem e Tony foge sem entender. E então, ferido por uma bomba da própria empresa, ele acorda prisioneiro em uma caverna, cercado por homens armados gravando uma mensagem. Nesse ambiente hostil, Tony percebe o eco metálico de máquinas improvisadas e entende que sua situação mudou de forma radical. Preso e sem controle sobre seu destino imediato. 36 horas antes, em Las Vegas, é apresentada uma imagem pública bem diferente de Tony Stark. Inventor brilhante, gênio audacioso e patriota. Reconhecido desde a infância, o filho do lendário projetista de armas, Howard Stark, chama a atenção por sua mente singular. Aos 4 anos, monta seu primeiro circuito, aos 10, faz seu primeiro motor e aos 17 se forma com honras em uma universidade renomada. A morte do pai muda essa ascensão, mas Obadiah Stane, amigo e sócio, intervém para preencher o vazio. Aos 21 anos, o filho pródigo retorna e vira diretor-geral das indústrias Stark, com as chaves do reino. Tony anuncia uma nova era para o legado da família, na qual promete desenvolver armas mais inteligentes e avançar na robótica de última geração. Ele também lidera sistemas de mira via satélite, que aumentam a precisão militar, consolidando sua posição como líder na empresa. Enquanto a mídia exalta seu carisma e inovação, o setor corporativo acompanha atentamente suas ações, sabendo que sua visão definirá o futuro da companhia nos próximos anos decisivos. Atualmente, Tony Stark transformou a indústria bélica, protegendo o país e seus interesses no mundo. Por isso, as indústrias Stark receberam o renomado Prêmio Apogeu, embora Tony nem sequer se dê ao trabalho de comparecer à cerimônia. Quando o coronel James Rhodes apresenta o reconhecimento, Obadiah Stane o recebe e agradece, dizendo que é maravilhoso. Ele também esclarece que não é Tony Stark, mas garante que, se fosse, diria o quanto se sente honrado e o prazer que tem em aceitar um prêmio como esse. Nesse instante, Obadiah comenta que o melhor na vida de Tony também pode ser o pior, porque ele está sempre trabalhando em projetos que consomem todo o tempo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Tony curte o cassino, apostas e companhia feminina, mostrando que prefere excessos a festas de gala. De repente, Rhodes aparece e o surpreende entre as mesas, entregando o prêmio que Tony nem sequer olha, antes de lançar os dados e perder a aposta. Após sair do jogo, Rhodes pede pontualidade para o dia. Tony garante a Rhodes que estará lá, embora sua atenção continue dispersa. Depois, ele dá o prêmio a um homem fantasiado que passa sem se importar. Quando está prestes a entrar em seu carro, ele cruza com a jornalista chamada Christine, que aparece em busca de respostas incômodas. Ela o chama de Da Vinci moderno, mas o acusa de criar destruição com sua empresa envolvida em conflitos. Tony, sorrindo, diz que o mundo está longe de perfeito e enquanto armas forem necessárias para a paz, continuará a vendê-las. Christine diz que ele parece ter ensaiado o discurso, e ele admite praticar toda a noite no espelho, brincando e flertando.
Ao perguntar se ela gostaria de ver isso pessoalmente, no entanto, ela insiste que quer respostas sérias. Então Tony explica que seu pai tinha uma filosofia clara. Paz significa possuir um porrete maior. Christine responde que é irônico, pois o pai dele vendia esses porretes. Tony diz que seu pai ajudou a derrotar os nazistas e salvou pessoas em projetos, sendo considerado um herói. Christine conclui que, para outros, ele também parecia mercenário. Tony, um pouco indignado, responde à jornalista perguntando se ela fará uma reportagem sobre os milhões de pessoas que foram salvas graças ao apoio à tecnologia médica ou sobre aqueles que evitaram morrer de fome. Lembrando que muitos desses avanços existem porque os militares os financiam. No final, Tony acaba flertando novamente com Christine e naquela noite eles terminam juntos, pois ele sempre consegue o que quer, ou pelo menos é isso que ele acha. Na manhã seguinte, a jornalista acorda na mansão Stark em Malibu. Mas quem a recebe não é Tony, e sim Pimenta Potts, sua assistente pessoal impecável e educada, acostumada a esse tipo de situação. Ela a convida a se retirar, explicando que sempre precisa cuidar de tirar o lixo. Enquanto isso, Tony segue sua rotina diária de trabalho, construindo e revisando projetos. Depois, ele brinca com Pimenta enquanto planeja a próxima viagem, para a qual já está atrasado há mais de 1 hora. Tony comenta que, como o avião é dele, achava que iam esperá-lo. Pimenta o ignora, porque sabe que ele está brincando, mas quer falar com ele antes que saia. Mencionando que um tal de Larry ligou para dizer que tem outra oferta pelo carro que Tony queria, Tony pergunta a Pimenta o que ela acha do carro. Quando ela diz que a peça é boa, mas cara, ele rapidamente fala para ela comprar e guardar. Neste momento, a química entre eles fica clara, especialmente quando ela lembra que faz aniversário. Tony sugere que ela se presenteie com algo bonito, usando o dinheiro dele, e Pepper responde que já fez isso e agradece naturalmente. Depois dessa breve conversa, Tony segue em alta velocidade para o aeroporto, acompanhado por seu amigo e guarda-costas. Happy, já no avião com destino ao Afeganistão, encontra seu amigo Rhodes. Durante o voo, Rhodes se mostra irritado porque Tony o deixou esperando por 3 horas. Apesar de tentar compensar pedindo saquê quente à aeromoça, Rhodes lembra que estão a trabalho, não em festa, mas no fim se divertem com as aeromoças. Quando o avião aterrissa, Tony apresenta sua nova joia tecnológica, o míssil Jericó, a um grupo de militares. Ele se coloca diante do deserto e durante a demonstração pergunta se é melhor ser temido ou respeitado, afirmando que não é pedir demais. Com uma atitude confiante, Tony apresenta a eles com aparente humildade. O mais novo da linha Liberdade da Stark Indústrias, sendo o primeiro míssil com sua tecnologia repulsora patenteada. Comenta que alguns dizem que a melhor arma é a que nunca dispara, mas ressalta isso com respeito. Ele discorda, pois prefere uma que seja usada apenas uma vez. Ressalta que ao fazer bem seu trabalho, os inimigos não sairão de suas tocas. A demonstração é impressionante e Tony se sente invencível. Depois, ele comemora com drinks e recebe uma videochamada de Obadias, curioso sobre o resultado. Tony diz com orgulho que tudo foi perfeito e o sucesso superou as expectativas. Porém, ao retornarem à base, a situação muda repentinamente. O comboio em que viaja é emboscado de repente e o caos se instala ao redor. Explosões sacodem o terreno e tiros ecoam por todos os lados, mostrando para nós a cena que já tínhamos visto no início do filme. Entre fumaça e confusão, Tony tenta entender o que ocorre, enquanto o estrondo metálico do ataque acompanha cada movimento do comboio. No presente, Tony acorda desorientado, com o corpo dolorido e o rosto marcado por uma confusão profunda. Primeiro tira um tubo do nariz e vê um homem ao lado se barbeando calmamente. Enquanto observa atentamente, Stark nota algo estranho em seu peito. Um dispositivo metálico ligado a uma bateria de carro. Ele pergunta: "O que fizeram com você?" O homem diz que salvou sua vida, removendo o máximo de estilhaços, mas ainda há fragmentos indo lentamente para seu coração. Ele diz que fez um eletroimã improvisado para manter os fragmentos afastados por enquanto. Depois, ele exibe uma bandeja com pedaços metálicos. Ele diz já ter visto feridas assim, chamadas de morte ambulante, pois levam dias para afetar órgãos vitais. Stark também percebe câmeras no quarto.
O homem recorda que se conheceram numa conferência técnica, mas Tony não lembra porque estava bêbado. Tony pergunta onde estão, mas alguém bate e seu companheiro pede que ele se levante e o imite. Homens armados entram e surge o líder autoritário, orgulhoso por ter Tony Stark, visto como o assassino em massa mais famoso da América. O homem fala um idioma que Tony não entende e Jensen traduz para ele. Ele diz que é uma honra tê-lo ali e querem que ele construa o míssil Jericó, o mais avançado do arsenal. Stark recusa imediatamente, então eles o submergem em água gelada para quebrar sua vontade. Quase sem ar, eles o arrastam de volta e ele vê o horror real. O local está cheio de armas produzidas pela Indústrias Stark. Sem saber, ele abasteceu um grupo que poderia destruir uma cidade inteira. Jensen traduz novamente, afirmando que eles têm tudo o que ele precisa para construir o míssil. Ele deve entregar uma lista de materiais, começar o trabalho imediatamente e será libertado ao concluir. Tony aperta a mão do líder, mas diz a Jensen que não fará isso. Depois, na cela, Jensen o obriga a encarar uma verdade inevitável. Pode ser que estejam procurando por ele, mas ninguém vai encontrá-lo nessas montanhas e seu legado caiu em mãos erradas. Se ele só tem uma semana de vida, deve vivê-la com isso em mente. Stark pede luz, ferramentas e acesso a uma fundição improvisada para iniciar outro plano. Jensen logo percebe que Tony não fará o míssil exigido, mas algo mais audacioso. Stark precisa de paládio, peças e componentes, mas como não tem o suficiente, desmonta todos os dispositivos para aproveitar cada fragmento útil. À medida que avança, o projeto vai tomando forma. Ele está criando uma versão menor do seu reator, capaz de fornecer energia para algo maior por alguns minutos. Esse tempo seria suficiente porque, na verdade, ele está criando uma armadura, uma máquina pensada como rota de fuga sob estresse. Enquanto trabalham juntos, Jensen fala para ele sobre sua casa, uma aldeia chamada Gulmira, um lugar marcado pelo sofrimento, mas ainda cheio de beleza. Ele diz que tem família se esperando por ele caso consiga sair dali. Tony, por outro lado, revela o vazio que o acompanha, pois ele tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Os terroristas, desconfiados, resolvem monitorar o progresso. Ao revisar os planos, descobrem a mentira e ameaçam matar o médico. Tony age rápido e convence que Jensen é indispensável. Após a explicação, eles o perdoam temporariamente e avisam que novos erros serão fatais. Antes de sair, eles lhe dão um ultimato. O míssil deve estar pronto até o dia seguinte. Com o tempo limitado, Tony se apressa para terminar a armadura e trabalha sem descanso, revisando cada junção, enquanto Jensen o auxilia em silêncio. Quando estão prestes a conseguir, os terroristas observam as câmeras e não veem Tony em lugar nenhum. Então voltam a suspeitar e enviam soldados para inspecionar a oficina. Quando os passos chegam à porta, começam a falar em idioma desconhecido. Tony pede que Jensen fale algo a eles, pois deixou uma bomba na entrada. Sem resposta de Jensen, os terroristas abrem a porta, causando uma explosão que sacode o local e alerta os outros. Nesse momento, Jensen ativa a armadura e corajosamente se sacrifica para ganhar tempo, avançando e atirando nos soldados, mesmo em desvantagem. Tony, desesperado, vê o carregamento quase no fim, enquanto a tensão cresce e os inimigos se preparam para invadir a oficina. Quando a carga é concluída, Tony ativa a armadura, ainda com peças desajustadas, e se levanta. Ele avança pelos corredores do complexo, eliminando os terroristas que tentam detê-lo, em meio à fumaça e tiros. Ele vê Jensen quase morrendo. Tony implora para que não desista, dizendo que vão sair vivos e ele verá sua família, mas Jensen responde que agora é que vai vê-los. Ele esclarece que sempre estiveram mortos, diz estar em paz e que seu sacrifício era parte do plano. Tony agradece por ter sua vida salva e ouve o último pedido: não desperdiçar essa segunda chance. Quando Jensen morre, Tony continua até a superfície. Ele usa os lança-chamas para afastar inimigos, mas é alvo de tiros. Aciona os propulsores e escapa voando, mas logo cai no deserto. Sem armadura, caminha sem rumo sob o sol forte. O exército dos Estados Unidos com Rhodes o encontra novamente no país. Ele se reúne com Pepper, percebe seus olhos vermelhos de tanto chorar e ouve ela insistir para levá-lo ao hospital, mas Tony se recusa. Após ter ficado 3 meses desaparecido, Tony só deseja 2 coisas: comer um hambúrguer e dar uma coletiva de imprensa. No local,
Pepper conhece um agente de uma divisão especial do governo. Ele se apresenta como Coulson e diz que quer falar com Tony sobre sua fuga, mas Pepper responde que será mais tarde e que o atenderá com prazer. No início da conferência, Tony diz que nunca se despediu do pai e sempre teve perguntas para ele. Gostaria de saber o que ele realmente pensava da empresa, se tinha dúvidas, conflitos ou se era simplesmente o homem que todos lembram. Nos telejornais, ele diz que viu jovens soldados morrerem pelas armas que ele mesmo criou para protegê-los. Ele percebeu que fazia parte de um sistema confortável que funcionava sem responsabilidade. Um repórter questiona o que ocorreu no cativeiro e Tony só diz que abriram seus olhos. Agora ele entende que tem mais a oferecer ao mundo do que coisas que explodem, e por isso anuncia que vai fechar a divisão de armamentos da sua empresa. A decisão gera rebuliço e desconforto entre os presentes. Obadiah Stane tenta fazê-lo mudar de ideia, preocupado com as enormes perdas econômicas. Tony permanece firme e mostra o mini-reator que construiu no cativeiro, explicando que agora o carrega no peito. Obadiah afirma que, como uma equipe unida, todos podem ter sucesso, assim como quando trabalhava com o pai de Tony. Tony pede desculpas por não avisar antes, e Obadiah responde com uma metáfora. Ele não pode mais atirar antes de mirar. Tony diz que era uma frase comum do pai e Obadiah pede para esquecer. Gerenciar a situação, pois haverá pressão e eles precisam mudar o comportamento discretamente. Mais tarde, já em casa, Tony pede um favor muito mais pessoal para Pepper. Ele quer que ela substitua seu reator antigo por um novo e mais sofisticado. Ela hesita com medo de errar, mas ele insiste, dizendo que confia nela e que ela é capaz. Com esforço, nervosismo e precisão, Pepper consegue retirar o dispositivo antigo e colocar o novo. Tony respira aliviado, com um reator mais forte em seu peito, certo de que essa mudança é só o começo de algo maior. Mais tarde, ele viaja até uma instalação militar com a intenção de contar seus novos planos ao seu amigo. Rhodes se emociona ao saber que Tony traz algo inesperado, lembrando o quão maluco foi o que foi dito na coletiva de imprensa. Ainda assim, Tony esclarece que não tem nada a ver com uma operação militar, que desta vez se trata de algo diferente. Rhodes, confuso, questiona se ele quer virar humanitário ou seguir causa similar. Mas Tony só pede que ele o escute por um momento e tente entender para onde ele quer avançar. Rhodes o interrompe e diz que precisa de tempo para clarear a mente, pois se incomoda com o afastamento de Tony do exército. Sem explicações claras. De volta ao seu ateliê, Tony se concentra totalmente e trabalha sem descanso na Mark II, a segunda versão de sua armadura, enquanto revisa peças e ajusta a estrutura. Ele pede à sua inteligência artificial, Jarvis, que salve tudo em um servidor privado, porque desconfia de sua própria equipe e prefere manter as informações sob controle. Paralelamente, em algum lugar do deserto, os terroristas encontram os restos da Mark I e começam a estudar sua tecnologia. Depois, Tony retoma os testes de voo e opta por iniciar com potência 1, para melhorar a resposta da estabilidade. Em seguida, ele pede para um dos seus robôs não ficar seguindo ele o tempo todo com o extintor de incêndio, porque a sensação de ter o robô atrás deixa ele nervoso e ele teme pegar fogo a qualquer momento durante as manobras. Como o primeiro teste foi um sucesso, ele decide repetir, mas desta vez com 2,5 de potência, esperando uma subida um pouco mais sólida que permita a ele avaliar a resposta do sistema. O voo, apesar de mais alto, sai de controle por um momento e quase faz Tony atingir seus carros de coleção. Por isso, ele corrige a trajetória rapidamente até recuperar o equilíbrio e finalmente aterrissar sem danos. Dias depois, apesar dos acidentes, Tony faz a armadura voar de forma consistente e pede a Jarvis que monte cada peça conforme o design. Nesse momento, vemos pela primeira vez a armadura Mark II quase pronta, com estrutura metálica ajustada e sistemas principais integrados, encerrando essa fase. Assim que Jarvis termina os testes do Mark II, ele sugere para Tony que seja desligado para realizar um diagnóstico completo do sistema, mas Tony apenas responde que verifique o clima e o tráfego aéreo para começar o quanto antes. Jarvis insiste que ainda restam muitos cálculos pendentes antes de testar o voo. Tony diz que às vezes é preciso correr antes de andar, mostrando sua decisão impulsiva de voar. Tudo começa bem, mas durante o teste ele sobe demais e a armadura congela na altitude.
Mesmo assim, consegue estabilizar, retomar o controle e voar pela cidade. Ele percorre ruas, desvia de prédios e aproveita o trajeto até que finalmente retorna para casa ileso. Ao aterrissar, ele quebra todo o teto devido ao peso e resistência da armadura, deixando um grande buraco na oficina. Depois ele acha um presente de Pepper em sua mesa. Ao abrir, ele encontra seu antigo reator em uma caixa de vidro com um bilhete. Prova de que Tony Stark tem coração. Enquanto isso, os terroristas continuam avançando com a reconstrução do primeiro protótipo, usando o que recuperaram no deserto em Malibu. Tony ajusta sua armadura e revisa modificações. Jarvis pergunta se ele planeja visitar outros planetas. Será preciso aprimorar o sistema externo, destacando áreas para reforço após indicar os ajustes necessários. Tony repara na cor de um veículo e pede um tom de vermelho metálico na armadura para um estilo mais marcante. Pouco depois, ele descobre que uma festa está sendo organizada em sua homenagem, para a qual não foi convidado, então decide aparecer de surpresa. No evento, ele encontra o agente Coulson, da coletiva anterior, que insiste em marcar a reunião pendente. Mas Tony quase o ignora, hipnotizado pela beleza de Pepper. Quando Tony pergunta onde ela conseguiu o vestido, Pepper diz que foi um presente que comprou com seu próprio dinheiro. Para seu aniversário, Tony brinca sobre seu bom gosto e a convida para dançar. A situação se torna desconfortável e, ao sair para tomar ar, Pepper diz que tudo foi estranho. Tony diz que só dançavam, mas ela teme que interpretem mal por sua reputação. Eles quase se beijam, mas Pepper desiste e pede uma bebida. Enquanto pede as bebidas, Tony encontra a jornalista que conheceu no passado e ela lhe mostra imagens devastadoras. Uma vila foi atacada com armamento das indústrias Stark. Tony afirma que não teve envolvimento e, incomodado, leva as fotos. Obadiah comenta a ele que foi muito ingênuo ao acreditar que tudo estava sob controle. Agora percebe que alguém negocia por baixo dos panos e assim tudo faz sentido. Nesse momento ele descobre que Obadiah o traiu, ordenou sua substituição e continuou vendendo armas pelas suas costas. Tony fica paralisado ao ouvir essa revelação que abala sua visão sobre a empresa. De volta para casa, Tony vê as notícias e se convence. Ele coloca a armadura, agora vermelha e dourada. Decidido a se tornar um símbolo para a humanidade, ele voa até o Afeganistão e, em meio ao conflito, elimina vários inimigos, destrói posições hostis e resgata civis em perigo. Em um ato simbólico, ele poupa a vida de um dos líderes terroristas, para que seja julgado pelo povo, que celebra emocionado sua libertação ao vê-lo sair entre escombros e poeira. Porém, sua intervenção é notada quando o exército detecta um objeto voador não identificado e, sem resposta, atira. Tony é atingido, perde o controle e, ainda voando, avisa Rhodes que está na armadura. Durante a perseguição, um dos aviões sofre um impacto acidental e o piloto cai no vazio, mas Tony o resgata bem a tempo antes de desaparecer do radar. Ao chegar em casa, Pepper vai à oficina e o vê tirando a armadura. Ela fica surpresa, embora Tony comente que não é a pior coisa que ela já ouviu fazer, tentando tirar o drama da situação. Pouco depois, a traição é confirmada. Obadiah viaja até o Oriente Médio para se reunir com os terroristas que sobreviveram. E ao ver que eles reconstruíram o Mark I com os restos recuperados, toma uma decisão fria. Ao invés de negociar, ele trai, toma os planos e mata os líderes rebeldes. E deixa claro que nunca teve intenção de compartilhar o poder, pois só deseja replicar e superar a tecnologia de Tony. De volta aos Estados Unidos da América, Tony segue suspeitando do envolvimento dele. Ele pede a Pepper para infiltrar um dispositivo na rede de Obadiah e descobrir o que ele planeja. Pepper pergunta o que ele fará depois. Tony diz que vai detê-los. Pepper afirma que ajudaria, mas isso não fará. Se ele cogita recomeçar, Tony diz que nada resta depois, que não há outro caminho. Ela, assustada com a gravidade da situação, anuncia que está pedindo demissão. Mas Tony lembra que sempre esteve ao lado dela, enquanto colhia os frutos da destruição. Agora que ele tenta proteger quem colocou em risco, ela quer partir. Pepper diz que teme por sua vida e não quer participar de algo tão arriscado. No final, Tony convence Pepper, que muda de ideia, aceita ajudá-lo e se infiltra nos escritórios do sócio dele. Ela acessa o sistema dele e baixa tudo. O que descobre é devastador. Planos de uma armadura maior e mais letal que a de Tony, além de um vídeo mostrando claramente o sequestro de Tony.
Já não há mais espaço para dúvidas. Obadiah ordenou seu assassinato desde o início, mesmo sendo considerado um sócio próximo e homem de confiança. Obadiah a interrompe e Pepper inventa uma desculpa para sair antes que ele desconfie mais. No entanto, Obadiah já sabe que foi descoberto e acelera a fabricação de sua própria armadura. Apesar de tentarem, nenhum engenheiro consegue replicar o pequeno reator da armadura. Frustrado e mais paranoico, ele toma uma decisão desesperada. Naquela noite, ele invade a mansão de Tony, o surpreende e o paralisa com um dispositivo sônico que bloqueia seu sistema nervoso. Sem piedade, ele revela sua traição e arranca o reator do peito dele, deixando-o sem energia. Ao partir, Tony cai exausto no chão. Obadiah pensa ter vencido, mas Tony se recusa a morrer. Com um esforço sobre-humano, ele se arrasta até seu antigo reator, o mesmo que tinha descartado e que Pimenta guardou como lembrança. Ele não tem energia para colocá-lo, mesmo com a ajuda de Jarvis, indispensável. Enquanto isso, Obadiah termina sua armadura gigantesca, um monstro metálico que parece mais um tanque do que uma armadura e que está pronto para destruir tudo o que aparecer pela frente. Por sua vez, Rhodes encontra Tony enfraquecido e com um reator menos potente. Ele comenta que Pepper e alguns agentes estão a caminho para prender Obadiah, mas Tony sabe perfeitamente que isso é perigoso. Tony veste sua armadura para evitar que sua tecnologia vire uma máquina de destruição em massa. Enquanto isso, Pepper chega às indústrias Stark com agentes da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division e um mandado de prisão, mas tudo sai do controle. Quando acham que conseguiram assegurar o prédio, a situação muda de forma abrupta e o clima fica tenso. Do interior surge a imponente armadura de Obadiah, conhecida como Monge de Ferro, uma estrutura gigantesca que avança com força desmedida, Obadiah fora de controle. Ele atinge tudo o que vê pela frente e está prestes a acabar com Pepper. Tony desce do céu com sua armadura para intervir, mesmo com o reator quase sem energia. A batalha ali inicia com um choque intenso, mas Tony logo fica em desvantagem contra o Monge de Ferro, que é maior, mais forte e resistente. Ele o esmaga no asfalto, lança ao ar e arremessa contra muros e carros. Enquanto Tony tenta se manter ativo, ele usa sua inteligência para levá-lo a um novo terreno, obrigando-o a persegui-lo cada vez mais alto no céu. Em uma subida arriscada, Tony resiste à altura enquanto sente o ar ficando escasso e sabe que sua própria armadura vai aguentar só mais um pouco, algo que Obadiah não conseguirá por muito tempo. Nesse momento, o sistema do Monge de Ferro começa a congelar. Suas articulações travam e a armadura despenca em alta velocidade em direção ao chão. Tony desce exausto e por um instante acredita que tudo acabou. Mas logo descobre que Obadiah sobreviveu à queda e que a estrutura mecânica também resistiu ao impacto. Com seu último esforço, Monge de Ferro parte para o golpe final e Tony, sem forças, não consegue se defender. Enquanto isso, Pepper observa do reator principal seu chefe quase morrendo. Então Tony ordena que ela sobrecarregue o reator e libere toda a potência no teto. Pepper hesita, pois isso pode matá-lo, mas o tempo acaba e não há outra alternativa. Finalmente, ela ativa o mecanismo e uma enorme descarga de energia atravessa o prédio, envolve o Monge de Ferro e o aniquila. A onda também atinge Tony e o silêncio cai, até que na manhã seguinte ele acorda machucado, mas vivo. Em uma coletiva de imprensa convocada para encobrir tudo o que aconteceu, o agente Coulson entrega a Tony um álibi cuidadosamente elaborado. É um relato oficial, uma mentira conveniente para manter as aparências, mas Tony a descarta. Sem hesitar, ele pega o microfone e afirma com firmeza: "Eu sou o Homem de Ferro." Após os créditos, uma visita inesperada invade sua vida. O diretor Nick Furia aparece em seu salão privado e fala com ele sobre algo chamado Iniciativa Vingadores, um projeto que está apenas começando a ser revelado. Após revelar publicamente sua identidade como Homem de Ferro, Tony Stark se torna uma figura ainda mais midiática e polêmica. A multidão o idolatra como herói por garantir uma paz inédita. Embora dentro do governo dos Estados Unidos cresça a ideia de que seu poder pode se tornar uma ameaça. Em um apartamento russo pobre e decadente, um homem de cabelos longos e expressão sombria cuida de seu pai à beira da morte. Vendo Tony na televisão, o idoso assiste às notícias e murmura amargamente ao filho que aquele lugar deveria ser seu.
Logo após, ele morre, deixando Ivan Banco tomado por uma dor profunda. Ele chora, respira com dificuldade e revira os pertences do pai, tomado por raiva e inquietação. Ele então encontra alguns projetos marcados com o nome de Howard Stark e sente sua atenção se fixar imediatamente neles. Em seguida, ele dirige o olhar para a imagem de Tony que aparece na tela, como se a conexão entre os dois se tornasse inevitável. Nesse momento, ele começa a construir algo baseado no reator, que mantém Tony vivo, guiado apenas pela ideia de vingança. Por outro lado, voltamos para Tony, que 6 meses depois salta de um avião militar cercado de dançarinas e fogos de artifício, aterrissando em uma convenção onde todos celebram o legado das indústrias Stark. Ele se exibe no palco com arrogância e diz que não sentirão mais sua falta. Afirmando ser responsável pela maior paz em décadas, ele destaca que seu renascimento após o cativeiro é a melhor metáfora para Zenikosul. Ele agradece a todos e afirma que fala de um legado para as futuras gerações, não apenas dele ou deles. Ele explica que durante um ano e pela primeira vez, desde 1974, os homens e mulheres mais brilhantes de diferentes nações e corporações vão unir recursos para compartilhar sua visão de um futuro melhor. Por fim, ele os recebe na Stark Expo, iniciando o evento. Em seguida, ele chama um convidado do além e pede aplausos para seu pai, Howard. Então, aparece um vídeo onde Howard comenta que tudo é possível com a tecnologia. Melhor vida, boa saúde e a possibilidade inédita de alcançar a paz mundial. Assim, ele apresenta a cidade do futuro, ressaltando que a tecnologia oferece infinitas possibilidades. Enquanto a apresentação de seu pai continua, Tony verifica a toxicidade de seu sangue com um dispositivo que marca 19, algo que o inquieta, embora ele mantenha a compostura. Ao terminar a projeção, as notícias anunciam que a Expo vai durar o ano todo, reforçando a magnitude do evento. Depois, Tony se retira e o público enlouquece de entusiasmo. Uma fã lhe entrega seu número de telefone, enquanto Happy o escolta em meio a gritos e flashes. Tony dá autógrafos, avança em direção à saída e vai até seu carro em busca de um respiro. Nesse instante, aparece uma jovem determinada e atraente que o estava procurando para lhe entregar uma intimação oficial. Happy recebe o documento porque Tony não gosta de pegar objetos e a jovem informa que ele deve comparecer ao Senado do Comitê de Serviços Armados amanhã às 9 horas. Tony, surpreso, pergunta se ela é policial federal e ela mostra o distintivo sem hesitar. Ele faz uma piada, mas a tensão só aumenta. Em seguida, Tony observa o distintivo, entende a seriedade do assunto e fica pensativo. Enquanto isso, o ambiente muda completamente, pois a notícia altera sua agenda e antecipa um conflito maior. Depois, Tony vai a Washington para se apresentar ao comitê, caminhando pelos corredores com serenidade. Na audiência, o senador Stern questiona se Tony tem arma especializada, mas ele nega. Ele diz que depende da definição de arma e esclarece que a armadura não se enquadra nisso. Stern diz que a arma é o Homem de Ferro, mas Tony afirma que é uma prótese avançada, a melhor descrição de sua invenção. O senador, porém, insiste que sua prioridade é entregar a arma ao povo dos Estados Unidos. Tony rejeita, dizendo que ele e a armadura são uma unidade e separá-los seria errado. Stern diz não ser especialista em armas e chama Justin Hammer, seu principal contratado. Quando Justin chega, Tony brinca que não sabe onde está o especialista, provocando uma careta. Justin diz que não é especialista, mas Tony é, e destaca Howard Stark como figura central da indústria militar. Finalmente, ele afirma que Tony criou uma arma com amplas possibilidades e expressa que gostaria de se sentir seguro. Ele adoraria não trancar a casa, mas Justin diz que não é o Canadá. Eles vivem em um mundo com ameaças que o Sr. Stark não pode prever. Ele termina o discurso agradecendo e abençoando o Homem de Ferro e o país. Depois, o Comitê do Senado chama para depor o tenente-coronel James Rhodes como alto comando da Força Aérea. Sua presença impõe respeito e pressão, pois o forçam a ler uma frase sua fora de contexto para desacreditar Tony Roddy. Ele lê o parágrafo entregue pelo senador e afirma que, por não atuar em nenhum ramo do governo, o Homem de Ferro pode representar risco à segurança nacional. Os senadores querem mostrar Tony como uma ameaça, mas Rhodes não se abala e apresenta suas próprias investigações acompanhadas de imagens de satélite.
Com elas, fica exposto que vários países tentam replicar a tecnologia do Homem de Ferro. Nesse momento, algo inesperado ocorre. Tony, sempre à frente, invade ao vivo o sistema do Senado com sua tecnologia. Sorrindo de forma irônica, ele mostra tentativas reais de copiar sua armadura, revelando falhas, explosões e protótipos instáveis. Enquanto o clima fica tenso, um por um, os imitadores fracassam e Justin Hammer fica exposto diante de todos como o mais atrasado. Tony deixa claro que nenhum representa perigo real, pois estão atrasados cerca de 5 anos e, no caso de Justin, uns 20. Depois, ele afirma que deveriam agradecê-lo por servir como um escudo eficaz graças ao seu trabalho. O país está seguro. Eles não terão sua propriedade, mas ele já fez um enorme favor a todos, então se despede, declarando que privatizou a paz mundial. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Moscou, Ivan vê nas notícias Tony afirmando que seu compromisso é com o povo e que servirá à nação, somente quando ele mostrar que sempre age por vontade própria. Ivan continua afiando sua vingança em sua oficina improvisada, onde construiu uma nova arma. Chicotes eletrificados alimentados por sua própria versão miniaturizada do reator Ark. De volta com Tony? A contagem regressiva segue e uma nova análise de toxicidade sanguínea é feita. O resultado aumenta para 24%, marcando o avanço silencioso de um problema que o acompanha sem pausa. Ao final desta etapa, descobrimos que os núcleos de paládio, embora mantenham Tony vivo, também estão lentamente o envenenando e o uso constante da armadura acelera seu deterioramento. Cada núcleo se desgasta mais rapidamente e Jarvis não encontra um elemento substituto, então o tempo está se esgotando. Quando Pepper se aproxima, Jarvis sugere avisá-la, mas Tony manda que fique quieto. Pepper entra irritada e pergunta se ele doou sua coleção de arte moderna aos escoteiros da América. Tony confirma, pois considera uma boa ação e lembra que a coleção era dele. Ela diz que investiu 10 anos na coleção e afirma que a Expo é perda de tempo. Tony afirma que nada é mais importante que ela, mas Pepper diz que ele só a usa para alimentar seu ego e muda de assunto. Enquanto pendura um enorme quadro do Homem de Ferro, Tony faz o impensável em meio à tensão. Ele nomeia Pepper Potts diretora-geral das indústrias Stark. Ela hesita, respira fundo e aceita, sabendo que é capaz. Tony admite que já pensava nisso há dias. Ele comemora com vinho e a parabeniza. Enquanto isso, Ivan compra documentos falsos e seu plano continua avançando. Tony, sem perceber o perigo, treina com Happy até surgir a assistente responsável pela transferência, Natalie Rushman. Intrigado, Tony pede para ela subir ao ringue para enfrentar Happy. O que começa como brincadeira, termina em uma demonstração impressionante de habilidade. Natália o derrota com movimentos precisos e surpreendentes. Tony fica impressionado, tenta flertar, mas ela permanece distante. Depois, ele diz que quer Natália como assistente, mas Pepper recusa. Dias depois, Tony vai a Mônaco como patrocinador de um carro no Grande Prêmio. Lá, Pepper descobre que Tony contratou Natália como assistente sem consultá-la, gerando outra discussão silenciosa enquanto caminham pelo circuito. Logo depois, Tony encontra rapidamente Elon Musk, que fala sobre um jato elétrico. Segue pelo local até encontrar Justin Hammer, que sorri tentando chamar sua atenção. Esses encontros marcam a nova cena em torno de Tony em Mônaco, antes da chegada de concorrentes, patrocinadores e empresários. Enquanto isso, ele mantém sua atitude confiante. Ao final desse trecho, Hammer menciona que vai apresentar algo importante na próxima Stark Expo. Tony, irritado, o humilha diante de Christine e diz que só o incluirá se um dia ele inventar algo útil. Antes da corrida, Tony verifica a toxicidade do sangue e descobre 53% de envenenamento. Impactado, ele toma uma decisão impulsiva e substitui o piloto do seu carro. A corrida começa normalmente, o ambiente vibra e tudo parece sob controle até que Ivan aparece no meio da pista. Com chicotes de energia do seu reator, ele corta carros, destrói veículos e avança sem parar. Quando chega ao carro de Stark, ele o parte ao meio e Tony é lançado para fora, sobrevivendo por pouco e ficando preso, sem seu traje. Pepper e Happy vão ajudá-lo com uma maleta de armadura portátil e atropelam Ivan ao chegar. Ainda assim, ele segue atacando sem parar. Pepper lança a maleta para Tony, que ativa o Homem de Ferro e enfrenta o novo inimigo na pista, enquanto o caos se desenrola ao redor deles, sem trégua.
A luta é brutal e Tony parece estar à beira da derrota, mas consegue se aproximar, desarmar Ivan e deixá-lo fora de combate. Ao retirar o reator do peito dele, Ivan sorri e murmura que Tony perdeu, enquanto Justin Hammer observa com interesse. Mais tarde, Tony visita Ivan na cela, buscando respostas e afirma, em tom técnico, que criou uma boa tecnologia. Os ciclos por segundo poderiam ser otimizados ao dobrar as rotações e focar os repulsores em canais de plasma ionizado. Diz que seu design é uma cópia aceitável, algo que poderia ter vendido para a Coreia do Norte, China ou mercado negro. É claro que ele tem contatos nos bairros baixos. Ivan responde que vem de uma família de ladrões e brutamontes, igual aqueles que ele chama de culpados, e afirma que Tony esquece todas as vidas que os Stark destruíram. Quando Tony pergunta de onde conseguiu o projeto, Ivan diz que foi graças ao pai dele. Ele diz que o pai dele salvou Tony, mas Tony responde que ainda está vivo, porque Ivan tentou assassiná-lo e falhou, encerrando o relato. Ivan acredita que não falhou, pois humilhou Tony diante de todos, fazendo com que percam a confiança em seu nome. Ivan Vanko não é apenas um criminoso, mas filho de Anton Vanko, cientista russo que trabalhou com o pai de Tony, foi acusado de espionagem e deportado, o que marcou sua família. Para Tony, a revelação é desconcertante e ao se despedir, ele diz que Ivan vai passar o resto dos seus dias na cadeia. Ivan diz que morrer de paládio no coração deve ser horrível, deixando Tony gelado no avião. Ele observa como a mídia destrói sua imagem porque afirmou que levaria anos para alguém imitar sua tecnologia. Mas Ivan provou o contrário, causando dúvidas que o rotulam como perigoso e instável. Tony desliga a televisão para que Pepper não se preocupe e entrega a comida que preparou para ela. Pepper o encara e pede explicações, mas Tony desconversa. Dizendo que quer cancelar seu aniversário e viajar com ela, Pepper responde que não podem. Há problemas demais. Ele sugere férias para descansar, mas Pepper lembra que nem todos usam baterias, deixando Tony pensativo e sem coragem de contar a verdade. Enquanto isso, a história de Ivan Vanko inicia na prisão. Durante a refeição, ele recebe um pacote inesperado, uma bomba camuflada e um suposto novo companheiro de cela, enviado apenas como isca com precisão fria. Ivan o ataca, explode a cela e deixa um corpo irreconhecível, fazendo todos pensarem que morreu enquanto foge. Logo após, 2 agentes o capturam, cobrem sua cabeça com um saco e o levam sem explicação. Mais tarde, ele é levado até Justin Hammer, o empresário obcecado em superar Tony Stark. Ele manda os guardas tirarem suas correntes e diz ser uma honra conhecê-lo, tentando mostrar confiança. Depois, sentam-se para comer e conversam de forma controlada. Enquanto Ivan observa, Justin pega a sobremesa, diz que a trouxe de outro lugar e sempre a termina igual a ele. Ele quer destruir Tony Stark, marcando um ponto crucial em sua intenção. No final do trecho, Justin diz a Ivan que viu como ele ficou cara a cara com Tony bem no meio da pista, na frente de todo mundo, e que aquilo foi realmente incrível. Esse ato enviou uma mensagem contundente, uma que Tony não pôde ignorar. Por isso, Justin interveio para evitar que o enviassem para uma prisão mais distante, onde seu talento seria desperdiçado. Ele deixa claro que não só devem acabar com a vida de Tony, mas também com todo o seu legado. Afirma que ele e Vanko são iguais, exceto por uma diferença. Justin tem todos os recursos e acredita que Ivan precisa de seu apoio, financiamento e dele como benfeitor. Ivan sorri, diz algo em russo e Justin não entende. Ele pergunta se Ivan entendeu a proposta e Ivan responde que sim, aceitando-a, mas antes exige que tragam seu pássaro da Rússia. Enquanto isso, Pepper e Natalie fazem de tudo para limpar a imagem pública de Tony, lembrando à mídia que ele sempre tentou protegê-los. O que ocorreu em Mônaco comprova isso. Rhodes aparece e pergunta por Tony, e Pepper responde que ele está embaixo trabalhando. Tony investiga o passado sombrio de Anton Bauer. No banco, descobre que Anton, físico brilhante, teve seu talento consumido por política, ambição e traição. Seu filho Ivan, também físico, herdou sua inteligência e desgraça. Condenado por traficar armas soviéticas de plutônio ao Paquistão, ficou 15 anos preso e depois sumiu dos registros. Nesse momento, Rhodes chega, insistindo que Tony deve enfrentar a situação. Ele disse que passou o dia negociando com a Guarda Nacional para impedir que enviassem tanques para arrombar sua porta e confiscar as armaduras. Mas o governo se cansou. Tony garantiu que ninguém replicaria sua tecnologia em 20 anos, e agora eles sabem que alguém já a tem, já não é mais teoria.
Tony, debilitado, quase desaba e pede ajuda a Rhodes para chegar à escrivaninha. Lá, ele insere outro núcleo de paládio e Rhodes observa enquanto ele se arma. Ele afirma que Tony não precisa carregar tudo sozinho, mas Tony insiste que sabe o que faz. Em Queens, Nova York, Justin Hammer leva Ivan ao seu grande ateliê e garante que ele poderá trabalhar tranquilo. Todos pensam que ele morreu. Justin leva Ivan ao centro do ateliê e, orgulhoso, mostra protótipos robóticos de combate. Ele afirma que estão prontos para lutar, mas admite falhas devido à produção acelerada. De todo modo, ele afirma que todos são dele. Ivan hackeia rapidamente o computador de Justin e acessa o sistema sem permissão, surpreendendo o empresário. Justin reconhece sua habilidade, mas Vanko diz que seu software é ruim. Em seguida, ele sobe uma escada e examina um dos robôs. Justin menciona que cada um custa 125 milhões. Antes de Ivan arrancar a cabeça do protótipo para inspecionar o material, Justin não gosta, mas Ivan só pergunta o que ele deve fazer. Justin revela seu plano. Ele quer que os trajes lhe deem décadas de prestígio militar e que o Homem de Ferro pareça uma relíquia, arruinando a festa de Tony na Stark Expo. Ivan aceita. 89%. Abandonado e sem esperança, ele resolve ignorar todos, como sempre. Se for morrer, que seja a sua maneira. Tony Stark se embriaga, veste a armadura e faz de sua festa um espetáculo ridículo. Ele atira em garrafas, faz piadas cruéis e transforma a festa em caos e tristeza. Pepper observa impotente, enquanto Rhodes, cansado de ver o amigo se autodestruir, vai à oficina e veste uma armadura reserva. Alguém precisa detê-lo. O inevitável ocorre. Homem de Ferro enfrenta a máquina de combate pela primeira vez. No meio do combate, Rhodes exige que ele tire a armadura, mas Tony, completamente perdido, responde com agressividade. Os golpes aumentam e a luta parece equilibrada, mas Tony derruba seu amigo e ainda o zomba, chamando-o de máquina de guerra. A luta sai do controle e Rhodes causa uma explosão que deixa Tony inconsciente. Quando Tony acorda, ele apenas vê seu amigo partindo com a armadura para uma base militar. Na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido, Tony Stark está sentado em uma cafeteria comendo um donut. Logo, ele tem uma reunião com Nick Furia, que o confronta por sua irresponsabilidade com as armaduras. Nesse momento surge sua assistente, que é Natasha Romanoff. E sem demora, ela injeta dióxido de lítio nele para estabilizar seus sintomas, provocando que Tony compreenda que sua situação é mais grave do que ele admitia. Fúria. Então ele revela que existe algo que ele ainda não procurou, uma pista esquecida que pode ser a chave para salvar sua vida e substituir o paládio que está envenenando ele. Enquanto isso, Justin Hammer descobre que Ivan modificou seus trajes para transformá-los em androides autônomos. Apesar de preferir armaduras, como as do Homem de Ferro, ele permite que Ivan siga com seu projeto. Por enquanto, se isso o favorecer na Expo, Rhodes mostra a armadura recuperada ao general, que garante que o senador enfim o deixará em paz. Ele pergunta se funciona e Rhodes confirma que está pronto para missões. O general ordena que chamem Hammer para equipá-lo com armamentos e exibi-lo na próxima Stark Expo, decisão com a qual ele não concorda, mas que deve acatar como uma ordem direta. Ao mesmo tempo, Fury explicou a Tony que seu pai desenvolvia uma nova fonte de energia para se afastar da indústria bélica. Projeto inovador com participação de Anton Vanko. Antes de traí-lo com o objetivo de lucrar, essa traição levou à sua expulsão. E Fury ressalta que, segundo as palavras de Howard Stark, só Tony pode completar o que ele começou. Se isso for verdade, então somente Tony possui a capacidade de resolver o enigma que ameaça o seu próprio coração. Tony, confuso, diz não saber quem contou isso, já que seu pai nunca foi seu maior fã. Fury pergunta do que ele mais se lembra e Tony admite que era frio, calculista, distante e nunca demonstrava afeto. Por isso, ele acha difícil aceitar que seu pai via o futuro em suas mãos. Fury discorda e faz uma revelação inesperada. Howard Stark foi fundador da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, o que surpreende Tony e o motiva a continuar a conversa. Fury lembra que precisa sair para uma reunião às 2, deixando Tony sozinho e com novas dúvidas. Tony recebe o aviso de que Natasha vai continuar trabalhando com ele sem ser descoberta, e ainda garantem que ele estará sob vigilância constante.
Ela informa que todas as comunicações foram desativadas. Ele ficará sem contato externo e deseja-lhe sorte antes de sair. Tony pede a Coulson um café enquanto tenta se concentrar no laboratório, mas Coulson afirma que não está ali para servi-lo. Ele diz que o diretor Fury autorizou qualquer método para impedi-lo de fugir e que, se tentar algo, o eletrocutará sem hesitar, até mesmo enquanto assiste televisão. Diante da ameaça, Tony entende e examina a mala deixada por Fury, que era de seu pai. Enquanto isso, Hammer faz uma apresentação intensa ao exército, mostrando armas para a armadura roubada, incluindo pistolas, metralhadoras e um míssil chamado a ex-esposa, diante do que Rhodes pede que tudo seja incluído na armadura. De volta em casa, Tony examina os materiais do pai, que parecem um enigma. Então encontra uma gravação de Howard pedindo que conclua o que ele não pôde. No dia seguinte, Tony tenta se reconciliar com Pepper levando morangos, mas ela lhe dá só 30 segundos para falar. Ele admite que não foi totalmente sincero e tenta lhe contar a verdade, embora não encontre a maneira adequada, o que faz com que Pepper fique desesperada e mande ele ficar em silêncio. Ela lembra a ele que dirige a empresa e que seu trabalho é sério, pois as pessoas confiam que ele seja o Homem de Ferro. Mesmo que ele desapareça com frequência e que tudo o que ela faz é apagar seus incêndios e lidar com acusações constantes, enquanto tenta se controlar. Pepper diz ser alérgica a morangos e nota que Natasha virou sua assistente, o que a irrita ainda mais. Sem vontade de se reconciliar, ela vai embora para cuidar de assuntos mais importantes. Quando Tony fica a sós com Natasha, ele diz que ela é uma tripla impostora e que é muito boa desempenhando esse papel. Mas ela apenas vai embora e o manda voltar para casa ou pedir para buscarem. Depois, ele fica sozinho. Tony encontra a antiga maquete criada por seu pai e descobre que ela esconde algo além de uma simples escala. Então decide levá-la imediatamente para digitalizá-la em seu laboratório. Ao digitalizar a maquete, Tony descobre que ela esconde o projeto de um novo elemento teórico, substituto ideal para o paládio que o envenena. Motivado pela descoberta, ele constrói o equipamento para sintetizá-lo e, no processo, destrói parte da casa ajustando as peças. No meio desse caos, Coulson aparece irritado por sua recente fuga e reclama da falta de disciplina dele. Durante a inspeção, ele acha o protótipo do escudo do Capitão América, que Tony prontamente usa para nivelar a máquina, provocando ainda mais irritação no agente. Depois de repreender sua atitude, Coulson anuncia que tem uma nova missão no Novo México e que deve partir imediatamente antes de ir embora. Ele deseja boa sorte e lembra que precisam dele, embora Tony não responda com gentileza e deixe claro seu desinteresse momentâneo após a despedida. Tony liga o colisor com determinação e consegue sintetizar o novo elemento, que pode servir como núcleo em seu reator ARQ renovado. Jarvis o parabeniza pela conquista e realiza diagnósticos completos da descoberta, ressaltando sua importância sem interromper o processo. Hammer segue pressionando Ivan por resultados e exige que os androides fiquem prontos o quanto antes. Ivan responde evasivamente e não conclui nenhuma unidade, aumentando a tensão quando Hammer ameaça renegociar o contrato. Após a Expo, Ivan espera que ele saia e elimina friamente os guardas que o vigiavam. Depois ele fala com Tony e afirma que logo provará ao mundo que seu legado é falso, dizendo que o Homem de Ferro pode ser destruído a qualquer momento. O que a família dele fez em 40 anos, ele fará em 40 minutos. Tony tenta rastrear a ligação, mas falha. Após receber a ameaça, ele se prepara para a batalha, coloca o novo reator no peito e imediatamente sente uma melhora evidente. Enquanto isso, Justin Hammer exibe seus grandes androides ao público, feitos para as forças armadas e órgãos do governo. Máquina de combate aparece para o público, mas Homem de Ferro chega avisando do perigo, já sendo tarde. Ivan invade os sistemas de Rhodes e dos androides, causando caos e evacuação. Tony voa para longe, afastando androides e Rhodes, e inicia uma perseguição frenética pela cidade.
Ao mesmo tempo, Natasha e Happy chegam à oficina de Hammer, avançando com determinação, enquanto ela revela que é muito mais do que uma simples assistente. Com precisão, ela passa pelos agentes de segurança, neutralizando-os um a um, enquanto Happy fica travado, lutando apenas com um agente que toma toda a sua atenção. Quando Natasha termina de nocautear os guardas e deixa o caminho livre, os dois chegam à sala destinada a Ivan, mas descobrem que ele já havia partido naquele momento. Ela reinicia a máquina de combate, devolve o controle a Rhodes e diz que ele pode ficar tranquilo, pois não vai mais morrer com a troca do Paládio. Durante a ligação, Pepper aparece, reagindo imediatamente e ficando nervosa ao ouvir a notícia, embora Tony tente explicar que estava procurando a melhor maneira de contar a verdade para ela. Porém, as circunstâncias impedem que continuem conversando, pois o tempo se esgota entre alarmes e ameaças. Ao redor da Expo, na Stark Expo, Tony e Rhodes se reencontram em meio ao caos, sem oportunidade de conversar, além de um cumprimento urgente. Enquanto os androides começam a cercá-los completamente, a partir desse instante, ambos avançam lado a lado e destroem os androides. Graças à coordenação entre eles, atuam com notável eficácia. Enquanto os ataques continuam, a polícia prende Hammer por ter escondido Ivan Banco, embora a verdadeira ameaça ainda esteja por vir. De repente, Ivan aparece com uma nova armadura poderosa e os ataca com chicotes energizados, capazes de enfrentar os dois ao mesmo tempo. Rhodes lança a ex-esposa para detê-lo, mas o míssil de Hammer falha e apaga como um fósforo. Após uma batalha intensa, Tony e Rhodes unem ataques e destroem a armadura de Ivan com um disparo combinado. Antes de morrer, Ivan ativa a autodestruição dos androides e dele mesmo. Tony se lança desesperado, corre o mais rápido que pode e consegue resgatar Pepper bem antes da explosão. Ao chegarem ao terraço, ela, exausta, renuncia ao cargo de diretora, mas Tony a beija sem notar Rhodes observando. Ele diz que seu carro foi destruído e levará a armadura consigo. No dia seguinte, Tony revisa os papéis dos Vingadores e aceita ser consultor da SH-1ELD. O senador o condecora e, após os créditos, Coulson avisa Fury sobre o martelo de Thor. Tony Stark inicia a narração, lembrando que muitas vezes somos os arquitetos dos nossos próprios demônios. Para ilustrar, voltamos à noite de Ano Novo de 1999, na Suíça. Tony tenta seduzir Maya Hansen, uma cientista brilhante que chama sua atenção. Ele diz querer conhecê-la melhor, de preferência no quarto dela, para ver sua pesquisa, mas Maya responde que pode mostrar o trabalho sem permitir tanta proximidade. Nesse instante, o Sr. Jensen se aproxima para apresentar seu convidado. Embora Tony mal preste atenção, pois continua concentrado em Maya, e até brinca dizendo que talvez precise de um cardiologista. Depois de um tempo, em seguida, aparece Aldrich Killian, um homem nervoso que manca e se apresenta como fundador de uma pequena empresa dedicada a ideias de mecânica avançada. Com entusiasmo, ele sugere uma parceria no projeto e Tony demonstra interesse em colaborar. Para não desapontá-lo, promete encontrá-lo mais tarde no terraço do prédio, embora internamente não pretenda cumprir a promessa. E por fim, não aparece, deixando Killian esperando no meio da fria noite suíça. Ele segue atento a Maya e a chance de conhecer sua pesquisa. Depois desse episódio, Maya decide mostrar a Tony sua pesquisa mais recente. O projeto Extremis altera o sistema biológico humano, permitindo regenerar tecidos e membros. Durante a conversa, Happy toca uma planta de teste e Maya o alerta sobre a instabilidade da reação. Tony acompanha Maya ao quarto para discutir a fórmula, enquanto Happy, distraído, arranca parte da planta. Ambos veem o fragmento se regenerar, evidenciando a força do experimento. A conversa mostra a química entre Tony e Maya, já que ele diz nunca ter conhecido uma mulher tão inteligente. Apesar das dúvidas de Maya, Tony ameniza e diz que na Suíça ninguém lhe parece tão brilhante. Quando estão prestes a se beijar, uma explosão interrompe o momento. A detonação vem da planta experimental de Maya, uma falha que ela já havia mencionado. Tony e Maya reagem com calma, mas Happy interpreta a explosão como uma ameaça e tenta proteger Tony. Eles explicam que foi só uma falha, e quando tudo se acalma, chega à meia-noite, desejam feliz ano novo e Happy vai embora. Enquanto isso, em outra parte do prédio, Killian aguardava Tony no terraço, sem saber que ele nunca apareceria. Tony volta a narrar e diz que conta isso porque naquele momento criava demônios sem saber. Ele recorda uma época feliz,
embora tenha seguido em frente depois. Após breve estadia em uma caverna afegã, deixou as festas e seguiu sem olhar para trás. Com o tempo, ele esqueceu a noite na Suíça e diz ser um novo homem. A história retorna ao presente. Muito bem, anos após aquela celebração, Tony vive outra realidade, marcada pelo ocorrido em Nova York, que o abalou profundamente. A única forma que ele encontra para acalmar sua mente é se trancar em sua oficina e se dedicar a construir sem descanso. Jarvis lembra que Tony está acordado há 72 horas, mas ele ignora e pede as armaduras que anunciem o nascimento do irmãozinho caçula. Ele está trabalhando na armadura número 42, cada uma com funções novas, e ordena a Jarvis que coloque música enquanto inicia o processo de se equipar à distância. A sequência mostra o procedimento saindo do controle e causando desastres na oficina, sem consequências graves. E finalmente, Tony consegue colocar todas as peças, ou pelo menos parece, justamente quando declara que é o melhor. Um componente atrasado voa e o empurra, fazendo-o perder a armadura. Jarvis comenta que, como sempre, é um prazer observar seu trabalho. De repente, o mundo é abalado por uma ameaça inesperada. Na televisão, um homem de túnicas com sotaque estrangeiro se apresenta como Mandarim. É um terrorista que divulga mensagens assustadoras, assume atentados e ameaça com mais violência. Em um de seus vídeos, ele afirma ser responsável por um ataque contra uma base militar americana e faz uma ameaça direta ao presidente. O governo responde ativando uma nova máquina de guerra, chamada Patriota de Ferro, com as cores da bandeira e usada por James Rhodes. Logo depois, eles se encontram em um bar. Tony quer saber o que está acontecendo com o Mandarim e pede explicações. Rhodes diz que a informação é confidencial. Há 9 ataques registrados, mas o público só sabe de 3 e não foram achados vestígios de bombas tradicionais. Explosões vinham de dentro dos corpos e algo não se encaixava. Tony se ofereceu para ajudar Rhodes, dizendo ter a tecnologia. Rhodes perguntou se Tony descansou, mas ele respondeu que Einstein dormia só 3 horas por ano e fazia grandes coisas. Rhodes insistiu para ele cuidar da saúde. Durante a conversa, algumas crianças pediram autógrafos e uma perguntou: como ele saiu do buraco na Batalha de Nova York? Essa simples pergunta desencadeou uma reação intensa. Tony entrou em pânico, começou a hiperventilar, teve um ataque de ansiedade em público e só conseguiu se acalmar quando entrou em sua armadura. Ao mesmo tempo, nas indústrias Stark, Happy pediu para Pepper trocar os zeladores por robôs, pois achava que o elemento humano era uma vulnerabilidade. Também pediu que os funcionários usassem identificação. Pepper disse estar feliz por ele ser chefe de segurança, mesmo com as reclamações aumentando 300%. Mesmo assim, Happy acreditava que alguém estava escondendo algo ruim, naquele momento. Pepper disse que teria uma reunião desconfortável com um antigo cliente e Happy resolveu ficar por perto por precaução. Pepper recebeu a visita de Aldrich Killian, agora transformado, confiante, elegante e fisicamente imponente. Happy tentou pedir sua identificação, mas Pepper garantiu que estava tudo certo e os deixou a sós para a reunião. Killian apresentou um projeto avançado do Extremis, que aprimora o potencial bioelétrico cerebral e reescreve o DNA. Explicação acompanhada de uma atitude claramente sedutora, profissional e emocional. Pepper ouviu atentamente, mas recusou sua oferta sem hesitar. Enquanto isso, Happy, que observava de perto, reconheceu Aldrich daquele evento e continuou atento a ele. Por pura desconfiança, ele até decidiu ligar para Tony para contar o que aconteceu e avisar que algo não estava certo. Tony fez piadas para aliviar a tensão, mas Happy insistiu que agora tinha um emprego melhor. Porque quando ele dizia que era o segurança do Homem de Ferro, as pessoas zombavam dele o tempo todo. Com esse comentário, deixou clara sua posição e seguiu observando Killian com mais suspeita, sem desviar o olhar, enquanto a reunião avançava e a tensão continuava se acumulando até o final daquele dia. Happy agora está mais feliz com seu novo trabalho, cuidando de Pepper. E depois de se acomodar, ele comenta sobre Killian, explicando que faz coisas estranhas com Pepper. Tudo parece polido demais para ser casual. Depois, ele exibe seu super cérebro, o que chama a atenção dela, apesar de tentar disfarçar. Happy tenta mostrar a situação para Tony, mas não consegue que ele entenda tão claramente. Happy diz que não confia em Killian e observa que ele está com um sujeito suspeito, que parece ter papel importante nisso. Depois, ele insiste que Tony deve se importar, pois Pepper é a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. E agora, ele simplesmente a ignora.
Tony está meio distraído e Happy diz que planeja seguir o sujeito estranho, verificar as placas dele e, se a situação ficar complicada, decidirá o que fazer depois. Nesse momento, Tony também diz que sente falta dele, ao que Happy responde que ele também sente, mas sente falta do velho Tony, aquele que ele conhecia. Sem fantasias de herói nem novas pressões, e confessa que o mundo parece estranho com tantas mudanças repentinas. Voltando a Killian, ele diz a Pepper: imagine acessar o disco rígido de um ser vivo e reorganizar seu DNA, propondo um cenário onde a estrutura biológica possa ser manipulada com precisão. Pepper diz que seria incrível, mas também uma arma para criar soldados aprimorados, o que Tony nunca aprovaria. Killian diz que convidou Tony há 13 anos, mas ele recusou. Agora sente que há um novo gênio no trono, independente de Tony e sem grande ego. Sem mudar sua postura, Pepper diz que a resposta continua sendo não. Killian expressa decepção e cita um ditado do pai sobre fracasso. Pepper diz que o pai dele era sábio. Embora não entenda o significado, Killian afirma que ele também não compreende e garante que era um homem tolo. Ele se despede com um beijo na bochecha e promete que se verão novamente. Pepper fica impactada com o gesto. Quando Happy chega para avisar que o carro está pronto, ela responde que esqueceu algumas coisas e vai buscá-las, enquanto Happy fotografa a placa do veículo. Naquela noite, Pepper encontra Tony. Ao chegar, ela vê que ele comprou um ursinho de pelúcia gigante e pede desculpas pelo atraso, tentando suavizar o momento. Imediatamente, ela vê que Tony está sentado na sala com a armadura e pergunta se agora ele a usa dentro de casa, tentando entender aquela cena tão peculiar. Ela também pergunta se aquele é o Mark 15, sem saber que na verdade é o 42. Tony diz que todos precisam de um passatempo e Pepper comenta que agora ele deixa o passatempo no meio da sala. Tony diz que só está ajustando a armadura porque no começo ela apertava um pouco na virilha, e isso faz Pepper dar uma risada. Tony pergunta se ela viu seu presente de Natal. Ela confirma e questiona como vão passar pela porta. Tony diz que amanhã uma equipe vai derrubar a parede e resolver isso sem complicações. Depois, pergunta como foi o dia dela. Ele massageia os ombros dela e Pepper pede que tire a máscara para beijá-lo. Ainda próximo, ele brinca que não pode e sugere que ela o beije por cima da máscara. Provocando Pepper a procurar uma ferramenta, Pepper diz que vai à garagem buscar algo para ajudar a tirar isso. Tony inventa um vazamento radioativo para impedi-la de descer, mas ela decide arriscar sem pensar muito. Ao descer, ela descobre que Tony controlava a armadura à distância da oficina. Ela diz que isso é outro nível de provocação e ainda reclama que ele jantou sem ela no encontro. Tony explica que só estava tentando entretê-la enquanto terminava um projeto e que decidiu comer alguma coisa, porque não sabia se Pepper chegaria logo ou talvez fosse tomar alguma coisa com Aldrich. Killian Pepper se surpreende e pergunta se ele está a vigiando. Tony diz que Happy não gosta do que acontece perto de Killian, deixando Pepper irritada, que decide ir dormir. Tony a impede, pede desculpas e assume a culpa. Por fim, ele conta a ela que está mal há tempos. Apesar de não querer falar, ele diz que tudo mudou desde Nova York. Pepper responde que não percebeu nada, e Tony afirma que passou por coisas impossíveis de explicar. Alienígenas e dimensões, mas ele é só um homem numa lata. Tony diz que só não perdeu a cabeça porque agora vive com Pepper e admite que isso o encanta. Ele se sente sortudo, mas admite que não dorme quando ela adormece. Ele desce para a oficina e faz o que for preciso, consertando coisas sem descanso, porque ele quer proteger a única coisa que dá sentido à sua vida, e essa pessoa é ela. Tony diz que suas armaduras são parte dele, mas Pepper afirma que são só uma distração. Ele admite que ela pode estar certa e a abraça forte, buscando calma. Depois, Pepper vai tomar um banho e juntos se preparam para dormir. Porém, à noite, Tony tem um pesadelo sobre o que viveu ao atravessar o buraco no céu na Batalha de Nova York. Ele se agita descontrolado e a armadura ativa sozinha. Achando que Pepper é uma ameaça, a armadura a mira, mas Tony acorda assustado e desliga tudo na hora. Pepper, assustada, diz que isso não é normal e não pode continuar. Tony se sente cada vez mais destruído ao notar que põe em risco quem mais quer proteger. Logo após, Happy discretamente segue Sabin, um homem forte que trabalha para Killian.
Ele vê a troca de uma maleta misteriosa com outro homem e presencia algo perturbador ao se aproximar, ficando desconcertado. Sabin percebe que está sendo seguido e Happy o ataca impulsivamente, mas nesse instante percebe que ambos os homens possuem habilidades sobre-humanas. No meio da troca de golpes, um deles literalmente explode, deixando Happy muito ferido no chão entre os destroços da explosão. Mesmo com o caos, Happy vê Sabin se regenerar quase instantaneamente, como se a explosão não o tivesse afetado. Depois, ele sai andando calmamente entre os escombros, sem se importar com o ocorrido. No dia seguinte ao atentado, o mundo se abala com nova mensagem do Mandarim. Por meio de gravação, assume a autoria deste e de outros ataques nos Estados Unidos. Enquanto Tony visita Happy, ainda em coma no hospital, ao sair é cercado por jornalistas e explode. Ele manda uma mensagem direta ao Mandarim, dizendo que não tem medo, promete encontrá-lo e eliminá-lo. Ele chega a dar seu endereço pessoal em Malibu para desafiá-lo. Depois de jogar o celular do jornalista contra a parede, Tony volta de carro para casa e se tranca na oficina para analisar os restos do atentado. Usando sua tecnologia, ele reconstrói a cena em 3D e observa algo inquietante, pois uma das explosões não deixou restos de bomba, só calor intenso e placas militares carbonizadas. Entre os fragmentos, ele identifica Chad Davis, ex-soldado com estresse pós-traumático, o que o leva a aprofundar a investigação. Enquanto a tensão começa a aumentar ao redor de suas casas, de repente a imprensa cerca a casa, criando um ambiente sufocante. Nesse momento surge Maya Hansen, cientista que ele conheceu em 1999. Maya pede que saiam logo, pois precisa falar com ele urgentemente. Tony diz que aceitaria, mas já está comprometido. Pepper joga as malas e pergunta se há alguém com Tony, que confirma. Maya, apresentada como amiga botânica. Depois, em voz baixa, ele pede a Maya que não fale de uma criança desconhecida e ela brinca dizendo ter 13 anos. Depois, Maya explica que pediu ajuda porque há um problema em sua pesquisa sobre extremes e menciona ter lido os jornais. Sinceramente, ela duvida que Tony suporte uma semana sob tanta pressão. Pepper chega e diz que com Happy no hospital não esperavam visitas. Pepper não parece se dar bem com Maya, pois sabe que ela esteve com Tony no passado, embora comente brevemente que ela se livrou de continuar sofrendo por ele. Depois, ela pede para Tony se retirarem e Maya afirma que é uma ideia sensata, mas Tony se recusa. Depois, eles discutem sobre confiança, segredos e a obsessão de Tony pelas armaduras. Enquanto as telas de segurança indicam algo estranho se aproximando, Maya avisa que nada está bem e um míssil atinge a casa, causando caos entre fogo e escombros. Tony coloca a armadura em Pepper, a afasta do perigo e pede que se proteja enquanto ela foge com Maya. Tony fica preso até que sua armadura incompleta se monta a tempo de reagir. Agora Tony não pode voar nesse momento, porque a armadura é um protótipo. Mesmo assim, ele desvia de mísseis e destrói 2 helicópteros com inteligência, tentando se manter de pé durante o ataque. No entanto, ele não aguenta o combate por muito tempo e o último míssil acaba destruindo completamente sua casa, lançando-o ao mar junto com os destroços que caem ao redor. Tudo parece perdido, mas Jarvis ativa o piloto automático no último minuto e a armadura arrasta Tony para fora da água, sem que ele reaja. Inconsciente, ele é levado pelo país e acaba em uma floresta nevada remota do Tennessee, onde a noite fria e o silêncio o envolvem. Quando acorda, está exausto, congelado e com a armadura sem energia, então só consegue arrastá-la. Enquanto segue a pé procurando algum tipo de ajuda por perto, ele chega a um posto de gasolina. Ele se esconde nas sombras e deixa uma mensagem para Pepper, dizendo que não voltará, até descobrir quem está por trás, pois não quer colocá-la em perigo de novo. Enquanto organiza suas ideias, ele percebe que deve seguir, mesmo que tudo pareça quebrado, incerto. Ferido, mas decidido, Tony consegue entrar em uma casa próxima procurando ferramentas, embora um garoto chamado Harley o descubra e ao reconhecê-lo, comente que, segundo a mídia, Tony Stark está morto. Harley observa a armadura fascinado, enquanto Tony diz que vai consertá-la. Harley pergunta se ele é mecânico e Tony confirma. O garoto sugere adicionar um painel retrorefletor para tornar as armaduras furtivas, e Tony admite que é uma boa ideia. Durante a conversa, Harley quebra sem querer um dedo da armadura. Tony pede cuidado, mas diz que não importa e que ele vai consertar.
Depois pergunta quem está lá. Harley diz que sua mãe foi ao restaurante e seu pai saiu para comprar bilhetes de loteria e nunca voltou. Tony diz que alguns pais apenas vão embora, sem drama. Depois, ele pede um laptop, relógio digital, celular, acionador pneumático da bazuca, molas e um sanduíche de atum. Harley pergunta o que ganha em troca. E Tony afirma que proteção contra o garoto que o incomoda na escola. Finalmente, ele pega um artefato da armadura e diz que é uma arma perigosa para ele. Ele deve mirar longe do rosto, apertar o botão e esperar que o deixem em paz. Não é letal, mas serve para se proteger, e Harley aceita o acordo antes que ambos se apresentem formalmente. Enquanto isso, Pepper vasculha os destroços da mansão e acha o capacete da armadura de Tony. Ela ouve uma mensagem deixada por ele antes de desaparecer. Ao perceber que ele ainda vive, ela interroga Maya, que faz uma revelação impactante. Seu chefe é Aldrich Killian, que trabalha para o Mandarim. Ela sugere conversar com mais calma. Pepper não entende, pois Tony disse que Maya era botânica, mas ela esclarece que é codificadora de DNA. Em um tanque de ideias privado para uma equipe, embora possa chamar de botânica, se preferir. Enquanto isso, Killian se encontra com o Mandarim e grava outro vídeo com ameaças para causar medo. Tony e Harley, por sua vez, continuam investigando e chegam ao local de uma explosão anterior, onde Davis, o ex-soldado, supostamente morreu. O clima se intensifica. Harley diz que Davis era instável e explodiu sem motivo aparente. Tony nota algo estranho na parede. 6 vítimas foram registradas, mas só 5 sombras do fogo aparecem, indicando inconsistência. Depois, ele vai a um bar local em busca de respostas e encontra a mãe de Davis, que lhe entrega o prontuário militar do filho. Desesperada para entender, Tony explica que seu filho não se suicidou nem matou ninguém, porque alguém o usou como arma sem que ele soubesse. Durante a conversa, surge uma mulher que se diz da Segurança Nacional e algema Tony, mas logo se revela impostora. Quando o xerife tenta detê-la, ela o mata sem piedade e deixa claro que possui habilidades inquietantes. Tony escapa como pode e durante a fuga descobre que a mulher também foi modificada com extremes, pois seu corpo brilha por dentro e sua temperatura é desumana. Em um confronto brutal, ela o encurrala para matá-lo, mas Tony usa sua inteligência e a faz cair em uma armadilha, causando sua explosão interna. No entanto, Sabine derruba uma torre sobre Tony, o deixa preso e revela que está com o garoto como refém. Ela exige o relatório. Harley usa a arma e Tony recupera a vantagem ao atirar em Sabine, neutralizando-o temporariamente. Enquanto isso, o Mandarim volta a interromper o sinal americano com uma nova ameaça direta. Ele exige que o presidente ligue pessoalmente ou executará um homem importante, aumentando a tensão. O presidente aceita a ligação, mas isso não o impede, porque o Mandarim assassina o refém. Antes de sair, ele faz outro aviso inquietante. Por isso, o governo rastreia o sinal e manda a máquina de combate procurá-lo no Paquistão. Nesse momento, Rod recebe uma ligação de Tony, que pede a sua senha para acessar o satélite do governo. Tony entra em uma van de televisão e, com seu carisma, convence um funcionário a conectar ao satélite. Ele descobre que Killian está por trás de tudo, transformando soldados feridos em armas humanas e vendendo-lhes falsa esperança de cura com o Extremis. Apesar de muitos experimentos falharem, Killian vendeu a tecnologia para o Mandarim. Ao mesmo tempo, Maya revela a Pepper que Killian financiou suas pesquisas com contratos militares. Mas antes que possam continuar, Killian aparece e confronta Maya por ter visitado Tony, revelando que ela ainda trabalha com ele. Enquanto tudo fica mais complicado, Máquina de Combate chega a uma oficina clandestina, acreditando que o Mandarim está lá, mas ao inspecionar, descobre que não há nenhum vestígio. Antes de partir, uma mulher com extremes o ataca e desativa sua armadura, deixando-o indefeso. Tony e Harley rastreiam o Mandarim até uma mansão em Miami, mas antes de agir, Tony tem uma crise de ansiedade. Harley o acalma, lembrando que ele é inventor, não só herói, motivando Tony a improvisar armas com itens de supermercado para invadir a mansão. Uma vez lá dentro, ele enfrenta os guardas com criatividade e os derruba um por um, usando seus dispositivos improvisados. Ele descobre que o temido Mandarim é apenas um ator chamado Trevor, contratado para fingir ser o vilão, deixando Tony desconcertado. Nesse momento, um dos homens de Killian aparece e deixa Tony inconsciente, levando-o até o verdadeiro vilão. Mais tarde, Killian revela que Pepper foi capturada e usada como cobaia do projeto.
Extremis, revelando o perigo imediato que ela agora enfrenta, enquanto Tony observa impotente, revelando o imediato que observa. Maya, antiga aliada em conflito, tenta se redimir e ameaça se matar se não libertarem Tony, mas Killian a mata sem hesitar. Após isso, ele sai da sala, pois Rod chega com a armadura, decidido, mesmo sem querer ir embora. Killian, usando seus poderes de calor, aquece a armadura até o ponto em que Rod não tem outra opção a não ser desmontá-la, enquanto tenta se manter firme. Paralelamente, Tony oferece aos guardas uma última chance de se renderem. Logo ele recebe partes da armadura, permitindo reagir, lutar e derrotar vários guardas. Sem perder o controle, finalmente consegue montar a armadura completa e lutar contra o pessoal de Killian, embora também perdoe alguns homens em meio ao caos. Depois de um tempo, Tony tenta voar para abrir caminho, mas sua armadura ficou sem energia em um momento crítico. Nesse momento, Rod surge e avisa que roubaram sua armadura também, aumentando a tensão e obrigando-os a reorganizar cada movimento enquanto avançam entre os escombros e ameaças. Tudo acontece com uma intensidade crescente que os impulsiona a seguir em frente com cautela, sempre juntos. Eles vão atrás do Mandarim e descobrem que Killian planeja usar o vice-presidente em seu plano e atacar o presidente no Air Force One. Quando ligam para o vice-presidente para avisá-lo, ele finge preocupação, mas não faz nada porque espera curar sua filha com o Extremis. Enquanto isso, o suposto máquina de combate escolta o presidente, mas ao chegar ao avião, ataca a equipe de segurança. Descobre-se que um impostor usa a armadura, encurrala e sequestra o presidente. Tony chega a tempo, enfrenta Sabin e o elimina com um tiro, mas o avião se danifica e as pessoas caem. Tony resgata todos com habilidade, mas ao partir é atropelado por um caminhão, revelando que controlava a armadura remotamente. Tony ativa sua última carta, liberando todas as armaduras que avançam para o campo de batalha. À noite, ele e Rod chegam ao navio dos prisioneiros, mas são descobertos e cercados. As armaduras chegam, a batalha começa e Tony tenta salvar Pepper, mas Killian impede o resgate. A tensão cresce a cada passo. Tony e Killian lutam e racham o chão, fazendo Pepper cair para baixo. Enquanto isso, Rod localiza o presidente e consegue libertá-lo, pedindo em seguida que ele devolva seu traje para poder evacuá-lo do local. Enquanto isso, Tony vai resgatar Pepper, mas não consegue alcançá-la a tempo e ela cai no fogo. Aflito pelo que aconteceu, Tony é imediatamente atacado por Killian, que demonstra ser praticamente imparável. Tony usa diferentes armaduras para tentar contê-lo, mas Killian as destrói facilmente. Em um momento crucial, Tony consegue fazer com que Killian vista a Mark 42 e a detona por dentro. No entanto, Killian sobrevive à explosão. Nesse momento, Pepper retorna, tendo sobrevivido ao Extremis, mostrando determinação. É ela quem decide pôr fim ao conflito, atinge Killian e finalmente o elimina usando um míssil potente que acaba destruindo-o completamente. Depois, Tony promete encontrar uma cura para ela e dedicar mais tempo a partir de agora. Depois, ele decide impulsivamente destruir todas as armaduras, iluminando o céu como fogos de artifício. Depois disso, as autoridades prendem todos os envolvidos, até o vice-presidente. Tony consegue curar Pepper e também se submete a uma cirurgia para finalmente retirar a metragem cravada em seu peito. Assim, ele não precisa mais depender do reator Ark. Por sua vez, Happy acorda do coma apenas para colocar em dia sua novela favorita. Enquanto isso, o garoto que ajudou Tony volta para casa, agora transformada por sua influência. Agora, a casa está completamente equipada com tecnologia nova e avançada. Por fim, Tony joga seu antigo reator no mar. Deixando esse capítulo de sua vida para trás, ele abandona a residência em ruínas, levando Babas com ele. Na cena pós-créditos, Tony desabafa com Bruce Banner sobre tudo o que ocorreu. Bruce adormece, mas Tony insiste em contar sua história. Bruce lembra que ele é doutor, mas não desse tipo. O filme termina assim.